Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao curso de Fundamentos de Microimuno. Nessa última aula, agora abordando a parte 2 dela, vamos estudar a apresentação de antígeno pelos linfócitos T, vamos identificar os receptores de antígeno nas células apresentadoras de antígeno e moléculas acessórias nos linfócitos T. Muito bem, olha só, as células apresentadoras de antígeno vão ser algumas daquelas células que foram apresentadas para vocês nas aulas anteriores. Então são elas, os macrófagos, que derivam lá dos monócitos, os linfócitos B e também as células dendríticas, aquela que eu não falei, eu só mencionei o nome dela na aula passada e agora eu vou explicar para vocês a função dessa célula. Essa célula aqui, ela não tem ainda, de acordo com os artigos científicos, uma origem bem clara. Existem teorias de que essa célula ela pode derivar do tronco hematopoético, né, ou da célula mesencimatosa, do mesênquima, né? Então, vindo desse tronco hematopoético, ela pode vir de formar um monócito, um macrófago, né, que é dos troncos que vem, desse mesmo tronco, né, tem um parentesco, ela vai formar células de Langerhans, que pode formar a célula dendrítica de uma vez só, ou formar a célula velada e a velada virar dendrítica. Outra forma é a derivação direta dela de uma célula do mesênquima. Tá joia? Então temos essas duas teorias aí para a origem desse tipo celular. O importante aqui a saber é que para que um antígeno seja apresentado a um linfócito T, ele somente vai reconhecer essa apresentação de antígeno se for feita por uma célula dendrítica, por um macrófago ou por um linfócito B, e mais nenhuma outra célula. Pois bem, para que ocorra a apresentação de antígeno, é importante que a célula apresentadora consiga se ligar, se acoplar perfeitamente ao linfócito T. E para que ocorra esse acoplamento, a gente precisa conhecer os receptores da célula T, que são os portões, né, de entrada dessa célula, que vão se acoplar com as células apresentadoras de antígeno para fazer a apresentação. Então, quais são os receptores encontrados na célula T? O principal receptor da célula T é chamado de TCR, tá bom? R de receptor, né? C de cell e T de T, receptores de célula T, tá bom? O que esse TCR vai fazer? Ele vai reconhecer o MHC e outras moléculas, né, diferenciando aquilo que pertence e não pertence ao organismo. O TCR ele é uma glicoproteína e ele é dividido em dois tipos de cadeia. A gente vai ter uma cadeia alfa-beta e uma gama-delta. O TCR alfa-beta ele é restrito a reconhecer o MHC, né? Portanto, ele vai reconhecer fragmentos proteicos, ou seja, epítopos, fragmentos do antígeno. Quando a célula apresentadora de antígeno fagocitar aquele antígeno, matá-lo e pegar um pedacinho proteico dele para expor ao TCR, vai ser um TCR alfa-beta, porque vai ser sempre um fragmento de natureza proteica. Quando o TCR é gama-delta, vai atuar no reconhecimento de porções antigênicas, né, de natureza glicídica, que são de carboidratos, de natureza lipídica, né, ou salina também, tá bom? Então, sais tóxicos, né, lipídios tóxicos, como lipopolissacarídeo de membrana, LPS das gram-negativas, né, isso daqui vai estar sendo reconhecido pelo TCR na forma gama-delta. As primeiras moléculas, né, receptores de célula T, que vão se acoplar aos apresentadores de antígeno, vão ser os receptores CD3 e zeta. Essas moléculas elas são importantes para iniciar a ligação do TCR com o MHC das células apresentadoras de antígeno. Lembrando que MHC é complexo de histocompatibilidade principal, tá bom? Isso daqui que eu expliquei para vocês na aula sem ser anterior, a última parte da aula 6, tá bom? CD4 ou CD8 e integrinas, nunca vai ser o CD4 e CD8 na mesma célula, ou vai ser uma célula CD4 ou outra que é CD8, mas ambas vão ter as integrinas, vão ser moléculas de suporte, que vão ajudar na estabilidade da ligação entre o receptor TCR e o MHC da célula apresentadora de antígeno. Aqui a gente tem uma observação, né? A efetiva apresentação e o reconhecimento do antígeno por parte do linfócito T somente vai ocorrer depois que todos estes receptores aqui estiverem devidamente acoplados à célula
apresentadora de antígeno. Então aqui a gente tem, esses daqui foram alguns exemplos, aqui a gente tem nesse quadro, né, que eu tirei do vlog lá da Escola de Ciência da Vida, né, a gente tem de um lado as moléculas acessórias das células apresentadoras de antígeno e as acessórias dos linfócitos. Então, por exemplo, o LFA1, que é uma molécula, um receptor dos linfócitos, né, ele vai se ligar ao ICAM1. O MHC classe 1 da célula apresentadora de antígeno vai se ligar ao receptor CD8, que vai estar presente apenas nos linfócitos citotóxicos. E o MHC de classe 2, ele vai se ligar ao CD4, que vai estar presente apenas nos linfócitos T auxiliares ou T helper, né? O LFA3 vai estar ligado ao CD2 e o B7-1 e 2 vão estar ligados ao CD28. Então aqui a gente vê mais algumas outras moléculas, como elas têm que se ligar, se acoplar umas nas outras para ocorrer a apresentação de antígeno. Sendo que essas daqui são os principais receptores de célula T, tá bom? Aqui tem alguns outros a mais aí para exemplificar a vocês como é que funciona essa ligação. Então vamos para os exercícios. Quais são os tipos de receptores presentes nas células T? Então nós vamos ter o receptor TCR. Esse TCR é dividido em gama delta ou alfa beta. Alfa beta vai reconhecer fragmentos proteicos apresentados pelas células apresentadoras de antígeno. Gama delta vai reconhecer compostos de natureza lipídica, glicídica ou salina que as células apresentadoras de antígeno estiverem mostrando para o linfócito T. Teremos o CD3, receptor CD3 e zeta. CD3 e zeta são as moléculas que iniciam o acoplamento do TCR com o MHC dos apresentadores de antígeno. Vamos ter também as moléculas CD4 ou CD8 e as integrinas, né, que vão estabilizar essa ligação entre os dois. Diferencia a função do TCR alfa-beta e gama-delta. Como dito, alfa-beta ele vai reconhecer fragmento proteico apresentado pelas células apresentadoras de antígeno. Gama-delta, fragmentos glicídicos, lipídicos ou salinos apresentados pela célula apresentadora de antígeno. Para acontecer a ligação entre uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, e um linfócito T, qual é a condição necessária? É necessário que o CD3 e o zeta iniciem essa ligação e depois disso, para acontecer a efetiva apresentação, que todas as moléculas estejam devidamente acopladas, tá bom? Qual é o papel das integrinas e moléculas acessórias durante a ligação do TCR aos receptores das APCs? É dar suporte à ligação, a essa aproximação entre linfócitos T e APCs. As moléculas CD4 e CD8, juntamente com as integrinas, dão suporte à ligação entre o TCR e as APCs. É correto afirmar que ambas as moléculas estão presentes em todos os linfócitos? Não. A molécula CD4 compõe o hall de moléculas do linfócito T auxiliar ou T helper. E a CD8, por sua vez, compõe o hall de moléculas, né, o acervo de moléculas presentes, de receptores presentes no linfócito T citotóxico. Tá joia, pessoal? Então agora nesse slide vamos começar a falar sobre a nossa resposta imune celular. Essa resposta imune celular, para ela acontecer, é muito simples. É preciso que o antígeno ele esteja presente no nosso corpo, né? Ele vai liberar substâncias químicas, né, que vão induzir uma resposta imunológica, ou eles vão ser atacados pelas células apresentadoras de antígeno ou por algum tipo de leucócito fazendo uma defesa, que vai acabar liberando fragmentos desse antígeno na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Ou então, uma das células apresentadoras de antígeno vai fazer a destruição desse antígeno, né, e vai expor o seu epítopo, ou uma porção proteica dele na sua membrana, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá bom? Sendo exposto. Aí o que vai acontecer? Uma célula apresentadora de antígeno expõe esse antígeno na sua membrana, vai a um duto linfático e se aproxima de um órgão linfóide secundário, pode ser um linfonodo, por exemplo. Lá no linfonodo ele encontra células T, né, os TCD4. Ele vai mostrar, vai acoplar, vai ligar todos os receptores de membrana da APC com os receptores do TCR para apresentar o antígeno à célula T. Quando a célula apresentadora de antígeno consegue por fim se acoplar, ela vai liberar uma substância, uma citocina chamada interleucina 1. Essa interleucina 1 vai sair da APC e vai se ligar na célula T. A interleucina 1 vai promover transformações na célula T, que vai se tornar um linfócito T maduro. E em compensação ele vai liberar interleucina 2.
né? Essa interleucina 2 aqui, ela pode atuar no linfócito B ou atuar no linfócito T citotóxico, para dar início a uma resposta imunológica celular. Então vejamos aqui. Patógenos, dois tipos de resposta imune que nós podemos ter. Um patógeno vai ser fagocitado por uma célula apresentadora. Aqui eu estou usando uma célula dendrítica e aqui está sendo usado um linfócito B. Essa célula aqui vai fazer a apresentação para a célula T, aqui também é a mesma coisa. Essa célula T, em ambos os casos, vai liberar interleucina 2, né? Essa interleucina 2, ela pode, em parte, atuar em cima do linfócito B, fazendo o linfócito B virar plasmócito e liberando anticorpo. Isso aqui vai dar uma resposta humoral, né? Liberação de anticorpos. Outra forma, ele pode atuar numa célula T, a célula T vai amadurecer, né? Vai se transformar na T operativa, né? Que vai liberar citocinas que vão ativar a nossa célula T citotóxica. Essas células citotóxicas, elas vão se dirigir em direção às células que estão com o antígeno escondido dentro delas, tá bom? Porque nesse caso, quando o antígeno está escondido no interior da célula, não adianta liberar anticorpos. Os anticorpos não conseguem atuar nesse antígeno. Então, por exemplo, uma leishmaniose, um vírus HIV, hepatite C, uma malária, em que os antígenos estão escondidos no citoplasma de uma célula que está ativa, funcionando, não adianta de nada liberar anticorpo. Tá bom? Então, a citotóxico tem que ir lá, matar aquela célula. Na morte daquela célula, ele vai estimular uma liberação daqueles antígenos na corrente sanguínea, que vão se tornar expostos, e aí sim vai haver uma resposta humoral para os anticorpos poderem atuar e neutralizando esses tipos antigênicos presentes no corpo. Aqui nós temos um vídeo, né, apresentando a questão da expansão clonal, que é a principal forma por meio da qual uma célula, as células de defesa, os linfócitos B, realizam a sua defesa no corpo, né, produzindo anticorpos. Então aqui, vamos considerar um paciente com uma forte infecção de garganta. Pode ser causada, por exemplo, por Streptococcus pyogenes, é uma bactéria bem terrível. Que a gente está vendo os Streptococcus, né, os piógenes lá aderidos, vasos sanguíneos, né, em torno das tonsilas, e aqui está a bactéria com a sua proteína M, né, as suas piles, né, aqui em cima, e fímbrias. Essas substâncias, elas são antigênicas, elas podem desprender da célula e ficar nadando ali pelo organismo, né, e ela vai provocar reações, né, de defesa imunológicas. E aí o que vai acontecer? Próximo àquela garganta, as tonsilas, há diversos vasos linfáticos com linfonodos, né, ou gânglios linfáticos. Neles há diversos tipos de linfócitos, especialmente linfócitos B e T, vão estar em grande volume lá. Aqui eu tenho meu linfonodo, né, os vasos linfáticos chegando até ele, e a população de linfócitos B repousando aqui dentro. Esses linfócitos B são células de memória, eles armazenam neles todas as doenças que nós já enfrentamos. São milhares de milhões de linfócitos B que tem cada linfonodo. Repare que as proteínas M, os antígenos, estão invadindo o linfonodo. O que vai acontecer? Essa proteína M é uma substância química, então ela vai reagir com alguma coisa quimicamente. Ela vai ficar nadando naquele mar de linfócitos B que tem dentro do linfonodo, até o momento em que ele vai reagir quimicamente com as proteínas expressas por apenas um daqueles linfócitos. Quando acontecer desse antígeno reagir com um daqueles linfócitos, esse linfócito B ele vai se tornar ativado. Segue as imagens aí como vocês estão observando. Olha lá, o receptor desse linfócito B prendeu, conseguiu reagir com essa proteína M, vai se acoplar outras proteínas receptoras. Como vocês viram, estabilizaram a ligação. No momento dessa estabilização, uma citocina autócrina vai ser liberada, que vai atuar no próprio linfócito B, né? E ele vai ser ativado. Olha só, ele vai se destacar da população, né? E nesse destaque dele, ele vai passar por um processo chamado expansão clonal, que seria o quê? Formar um exército de clones. Eles vão tirar cópias de si mesmo milhares e milhares de vezes. Vai encharcar esse linfonodo de cópias desse linfócito B. Se vocês lembrarem, esse linfócito foi aquele que reagiu com aquele antígeno, não foi? Então ele está tirando cópias da célula B que consegue reagir contra aquele antígeno. O que vai ser feito aqui? Esses linfócitos vão agora se diferenciar em plasmócitos e vão começar a liberar anticorpos que são eficazes contra aquela proteína M
que provocou a ativação desse linfócito B. Olha só quantas imunoglobulinas sendo liberadas. Cada imunoglobulina dessa vai reagir com os antígenos, né, e vai começar a neutralizá-los, né? Algumas vão fazer a opsonização do antígeno e com isso vai facilitar a fagocitose por parte dos leucócitos fagocitários, né, os neutrófilos, os macrófagos, eosinófilos, né? Então o que eles vão fazer? Vão se aproximar dessas células, vão conseguir englobá-las, né, engolfá-las e dissolvê-las com seus lisossomos, contendo assim a infecção e trazendo a pessoa a uma condição de homeostase novamente, de cura, de equilíbrio do seu organismo. Tá joia? Então, aqui, só resumindo aqui o que já foi passado para vocês, né? Aqui a gente vai ver uma resposta citotóxica, como é que ela acontece. A ativação da resposta imunológica começa quando um patógeno penetra no organismo. Macrófagos que encontram o patógeno ingerem e processam esse patógeno, expondo fragmentos proteicos do mesmo em sua superfície celular. Macrófagos que expõem fazendo apresentação de antígeno, de células apresentadoras de antígeno. Estas células podem interagir com linfócitos T helper, que, ao reconhecer as partículas do patógeno, interagem com o macrófago via citocinas. Nesta interação, o macrófago secreta interleucina 1, o que estimula as células T helper a secretarem interleucina 2. A interleucina 2 estimula a proliferação de alguns tipos celulares, tais como as células T citotóxicas e os linfócitos B. A partir daí, a resposta imunológica segue dois caminhos diferentes. Um, usando os linfócitos T citotóxicos e outro, usando os linfócitos B. Células normais do organismo, que foram infectadas pelo patógeno, podem também digerir e apresentar fragmentos deste patógeno na superfície de sua membrana. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer esses fragmentos como partículas estranhas ao organismo, se ligando à proteína apresentadora de antígeno, o que dispara a secreção de substâncias que induzem a morte celular, o que chamamos apoptose, matando assim a célula infectada e impedindo a proliferação do patógeno. Já os linfócitos B, quando ativados pelas células T helper, se diferenciam em células B produtoras de anticorpos, também chamadas de plasmócitos. Estas células enchem os fluidos corpóreos, como sangue e linfa, com anticorpos específicos contra aquele patógeno. Os anticorpos se ligam aos patógenos presentes no organismo, neutralizando-os e induzindo a fagocitose dos mesmos pelos macrófagos, destruindo assim o agente causador da doença. Outras células B se diferenciam em células de memória, que podem sobreviver no organismo por décadas. Por conta dessas células de memória, o organismo é capaz de reagir de maneira mais rápida e eficiente em um eventual futuro encontro com o mesmo patógeno, o que chamamos de resposta secundária à infecção. Assim, o organismo fica resistente ou imune àquele patógeno. Este é o princípio no qual se baseia a técnica de vacinação. Então, pessoal, esse vídeo aqui ele simplesmente resumiu tudo que eu havia explicado para vocês até então com relação aos tipos de resposta imunológica. Bom, aqui a gente vai falar sobre a resposta imune primária e secundária. Quando a gente entrar em contato pela primeira vez com um determinado antígeno, a resposta imunológica ela vai demorar um pouco mais de tempo para chegar no pico de produção dos seus anticorpos. Isso porque demora para o antígeno chegar no linfócito, no gânglio linfático, no órgão linfóide secundário, e lá no órgão linfóide secundário vai ter que haver aquele rastreamento da célula B que vai ser ativada para daí ela virar plasmócito e produzir anticorpos. Isso vai levar em média aí de 5 a 10 dias para estar acontecendo numa resposta primária, tá bom? Agora, quando a gente entra em contato pela segunda vez com a doença, ou se a gente é vacinado, esse tempo reduz. Olha só, conseguimos alcançar o pico de produção de anticorpos num quinto ou sexto dia após a doença. Isso daqui vai acontecer numa pessoa que está vacinada ou que ela já está enfrentando a doença pela segunda vez.
E o que acontece? Aqui a gente tem uma baixa produção de célula de memória, porque não tem, é célula B virgem, na verdade, né? E aqui a gente já tem a célula de memória. Ela vai ser rapidamente ativada. Então a resposta imune secundária, muitas vezes, ela nem se manifesta na forma de doença por indivíduo. O indivíduo se cura de uma doença que ele nem sabe que ele chegou a ter. E quando tem, ela vai se manifestar de uma maneira muito mais branda e o prognóstico é extremamente positivo numa resposta imune secundária. Então, quais são os receptores de célula T? De novo, a gente vai ter aqui TCR, né, que é dividido em alfa, beta e gama delta. Vamos ter CD8 e CD4 e integrinas. Vamos ter CD3 e zeta. Isso daqui eu estou, de novo, perguntando para vocês, mas já teve o exercício na primeira parte dessa aula, que eu expliquei a função desses receptores. Vamos diferenciar os processos de resposta imune citotóxica de humoral. Bom, não importa o tipo de resposta imunológica, uma célula apresentadora de antígeno tem que fagocitar o antígeno e expô-lo na sua membrana para formar o MHC de classe 2. Uma vez exposta, a célula apresentadora de antígeno tem que entrar em contato com o linfócito T, né, para apresentá-lo ao linfócito T CD4. Esse TCD4 vai se diferenciar no linfócito T helper 2, né, o T helper ativado, que vai liberar a interleucina 2, e essa interleucina 2 vai ter dois caminhos a seguir. Ou ele vai atuar em cima de um linfócito T CD8, que vai apresentar uma resposta citotóxica, né? Essa célula citotóxica, ela vai até uma célula que está com o antígeno escondido dentro dela e induz, né, a apoptose daquela célula, ou ele vai atuar em cima dos linfócitos B para que os linfócitos B se tornem plasmócitos e liberem anticorpos para neutralizar os antígenos circulantes no sangue. Essa seria a resposta humoral. Diferencia a resposta imune primária e secundária. A primária é aquela que vai dar toda vez que entrarmos em contato pela primeira vez com o antígeno, portanto não temos, nesse caso, uma célula de memória para ser ativado. Já na secundária, temos memória daquele antígeno, então ela vai haver uma produção de anticorpos muito mais rápida e mais intensa do que foi na primária. Na primária, a doença demora mais para ter uma resolução. Na secundária, ela se resolve rapidamente e muitas vezes ela fica até num quadro subclínico, que a pessoa nem percebe que adoeceu, tá bom? Então, pessoal, desejo a vocês uma boa semana, boa aula, bons estudos. Podem perguntar para mim nos comentários, no e-mail, WhatsApp, entendeu? Estou sempre aí à disposição para auxiliá-los nesse caminho aí pela microbiologia e imunologia. Tá bom? Um abraço para vocês, até mais.